que é a Ajuda Nuvem Literária e esse é mais um Nuvem Responde. Nesse Nuvem Responde eu vou responder algumas perguntinhas sobre ler em inglês. Se você curte esse tipo de vídeo, então inscreva-se aqui no canal para acompanhar as novidades do Nuvem Literária e aproveite também, siga nas redes sociais e acompanhe o blog que vai estar aparecendo aqui na tela neste exato momento. Eu escolhi esse tema, ler em inglês, porque é um tema que muitas pessoas sugeriram e que todo mundo geralmente me pergunta como fazer para ler inglês, que livros ler, será que eu consigo ler com um nível básico ou intermediário de inglês, eu consigo ler um livro inteiro em inglês? Então eu resolvi pegar as perguntinhas dos leitores para responder sobre esse tema. Então vamos começar. A primeira pergunta é da Tainá Canal. Ela perguntou assim: você passou quanto tempo para começar a aprender a ler inglês perfeitamente? Teve dificuldades? Com quantos anos aprendeu? Olha, eu não sei quando que eu comecei a ler perfeitamente, porque é muito difícil dizer isso, mas eu comecei a ler mais livros e comecei a sentir que eu estava com mais facilidade para ler livros em inglês quando eu já tinha lido vários Greater Readers, que são aqueles livrinhos tipo mais fáceis pra quem tá começando a ler mesmo. Eu até trouxe um aqui pra mostrar pra vocês, que é do meu marido, que é o Conde de Monte Cristo em inglês, tá vendo? Aí esse aqui, por exemplo, ele é da Oxford. Ele é um inglês muito mais simplificado, né? Você vê que aqui ele é bem mais fininho do que o original e o vocabulário dele é bem simplificado, justamente pra quem tá aprendendo inglês. E aqui atrás, não sei se vai dar pra ver direitinho, mas ele vem com uma indicação de nível mesmo, né, de level. Aí tem aqui o rosinha iniciante, depois vem nível 1, 2 e 3. E aqui do lado vem mostrando a quantidade, não vai dar pra ver direitinho aqui, mas tá mostrando a quantidade de palavras que tem, né, e o grau, o nível de dificuldade desse livro aqui. Então, esse tipo de livrinho vende em qualquer livraria, tá? Você consegue ir na Saraiva, por exemplo, na loja física. Isso aqui é excelente, excelente pra quem tá aprendendo, tá? Porque além de ser mais simplificado, muitas vezes vem com atividades para vocês fazerem também no final, atividades de compreensão de texto. E muitas vezes também, eu não sei se... Não, esse aqui eu acho que não veio, mas muitas vezes eles vêm também com um CD para você poder ouvir também, ou você lê primeiro, né? O que eu recomendo é isso, né? Você lê tudo primeiro, depois você só escuta e depois você faz as duas coisas juntas. Então, isso aqui é excelente, gente. Eu indico muito pra quem tá aprendendo começar a ler com esses livrinhos aqui. Ela perguntou aqui se eu tive dificuldades. Eu tive, como todo mundo, obviamente, né? Mas a gente corre atrás, né? E com quantos anos que eu aprendi? Eu acho que eu já tava meio velha, assim, quando eu comecei a ler livros em inglês mesmo. Eu acho que eu já tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, quando eu comecei a pegar livros mais grossos na biblioteca pra ler em inglês. A Carla Luiza perguntou: quando começou a ler livros em inglês e você não entendia muito bem, como fazia pra traduzir e entender? Bom, eu tentava não traduzir, assim, não ler junto com o dicionário colado ali comigo. O que eu fazia era colar post-its e anotar aquelas palavras que eu não sabia pra eu procurar depois. Eu não ficava traduzindo, lendo, traduzindo, lendo, traduzindo. Eu tentava entender ali o que estava na página, o contexto geral mesmo, sem me focar em detalhezinhos, porque se você ficar fazendo isso, você nunca vai terminar o livro e você não vai conseguir, vai achar um tédio, não vai ser legal a leitura também. A Clarissa Matos perguntou: quais livros você indica para quem está iniciando a leitura em inglês? Novamente, eu indico esses Greater Readers, eu indico esses Greater Readers para quem está iniciando, mas depois vocês podem pegar uma literatura mais, de repente, infanto-juvenil, tipo Mochileiro das Galáxias, ou, não sei, Percy Jackson, ou literatura infanto-juvenil é muito bom para isso, porque o vocabulário geralmente é um pouco mais simples, assim como romances também. Se você pegar uns romances mais simples, mais best-sellers, assim, tipo Nicholas Sparks, até mesmo se você pegar romance mais adulto, só que seja de um vocabulário mais simples, se você for nos romances Água com Açúcar, é mais fácil de você entender a maioria das palavras do vocabulário utilizado. Quando eu comecei a ler em francês, por exemplo, porque eu fiz um curso de francês de 4 anos e durante esse curso eu não lia muito em francês, mas quando eu comecei a ler, eu comecei por Infantos Juvenis. O primeiro livro que eu li foi Le Petit Prince, que é o Pequeno Príncipe. Vai dar pra ver muito bem, mas eu tenho essa ediçãozinha em francês e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não sei se eu deixei aqui alguma anotação, mas eu também coloquei alguns post-its, não sei se vai dar pra ver aqui, tem um post-itinho aqui com vocabulário que eu não entendia, que eu não sabia, mas eu lia tudo, assim, sem procurar, sem correr pro dicionário imediatamente. E esse livrinho aqui é um infanto-juvenil, pode ser considerado, né? E é fininho, então eu acho que eu indico esses tipos de livros pra quem tá começando. A Daniela Carneiro perguntou: qual a sua dica para driblar a preguiça de começar um livro em inglês?
Não sei se tem uma dica, porque de vez em quando eu também tenho preguiças, quando eu tenho livros muito grossos em inglês aqui na estante, às vezes eu fico com aquela preguiça de começar também. Então não tenho muitas dicas. Eu acho que assim, você pode sempre manter em mente de que você vai estar absorvendo e aprendendo muito com aquilo. Então você tem que largar a preguiça porque você sabe que você vai aprender muito com aquela leitura. O Júnior Costa perguntou assim: para quem ainda não faz curso de inglês, quais são as maneiras mais simples de ir se acostumando com a língua? Eu acho que música é uma das maneiras mais fáceis de ir se acostumando com o idioma e mais prazerosas também, né? Então eu acho super simples lidar com música, mais do que literatura, mais do que cinema, é uma linguagem mais simplificada mesmo. Então eu acho que assim, música é a primeira opção. Sempre vá por músicas, buscar a letra, tradução, entender, cantar junto. Isso ajuda muito, muito mesmo, assim. Acho que eu aprendi 80, 90% com música, então, assim, eu recomendo muito. O Guilherme Fernandes perguntou: qual livro ou autor te assusta a ideia de ler em inglês, seja por achar difícil, gírias, etc. Eu acho que qualquer autor de fantasia, eu acho que o George R.R. Martin, por exemplo, me assustaria demais ler em inglês. E eu tenho receio, sim, confesso pra vocês, gente, sou humana, mortal, tá? Eu tenho receio de ler o Guerra dos Tronos, por exemplo, em inglês. Mas não quer dizer que eu não vá tentar, nunca. Quer dizer que eu acho mais difícil, que eu acho mais complicado, que eu acho que vai me dar mais trabalho, sabe? Mas eu acho que é tranquilo também. Eu acho que assim, se você tem um nível bom de inglês e você quer se arriscar e você quer dar duro pra ler um livrão com palavras super difíceis, de fantasia, com criaturas completamente, né, diferentes, com outro vocabulário, acho que sim, é bem-vindo também. A Juliana Duarte perguntou: como lidar com verbos e palavras que surgem durante a leitura e você desconhece? Recorrer ao dicionário o tempo todo, isso não cansa? Cansa. Então eu não indicaria recorrer ao dicionário o tempo todo. Eu acho que você pode sim recorrer ao dicionário quando a frase ou o parágrafo não tá fazendo sentido nenhum pra você, sabe? Você tá lendo aquilo e, tipo assim, você tá simplesmente lendo as palavras na sua cabeça, mas aquilo ali você não tá absorvendo o que quer dizer. Aí sim, eu acho que você tem que ir pro dicionário na hora. Mas se você, assim, não entendeu só aquela palavrinha, eu acho que você pode deixar de lado e continuar a leitura sim. Eu acho que você pode criar maneiras de não buscar o dicionário tão frequentemente. Por exemplo, você pode, a cada capítulo, você reúne as palavras que você não sabe naquele capítulo e aí depois, né, tirando a parte da leitura, você vai lá e busca no dicionário. Esse tipo de coisa ajuda. É legal você traduzir com o dicionário, mas ao mesmo tempo você não pode ficar preso ao dicionário, senão sua leitura não vai fluir. Basicamente, gente, eu acho que vocês têm que colocar a mão na massa. Eu acho que se você quer ler um livro mais, assim, avançado de inglês, ou um livro maior, ou um gênero mais difícil, eu acho que vocês têm todo o direito de fazer e vocês têm que fazer mesmo. Mas, de qualquer forma, o ideal é você estudar inglês também junto com isso, né? Você aprender gramática, porque tudo vai ajudar na hora do entendimento, porque às vezes as frases mesmo são construídas de formas mais complexas, sabe? Ou então você tem ali expressões idiomáticas, ou então phrasal verbs, coisas que você aprende estudando inglês, que é mais difícil de entender, assim, apenas lendo o livro. Então eu acho que é importante sim você fazer um curso de inglês junto. Se você não puder ou não for fazer no momento, não tem problema nenhum. Então eu acho que vocês devem partir para a leitura independente disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado, assim, um pouquinho pelo menos enfim, matar a curiosidade do pessoal e a responder algumas perguntas, algumas coisas que vocês queriam saber. E é isso, gente. Mandem suas perguntas para o próximo Nuvem Responde lá na página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou tentar deixar no box de descrições do vídeo, para quem quiser deixar perguntas para o próximo Nuvem Responde. Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima.